vamos orar diante de Deus. Qual a importância desta oração diante do Senhor nosso Deus e também como levar isso em prática todos os dias, ok? Nossa leitura está em 1 Reis, capítulo 8, no verso 35, que nós vamos meditar nesta manhã. Temas contigo, eu sempre estarei. Oh, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha na escuridão. Esta linda promessa brilha no meu coração. Graças a Deus, a promessa de Deus brilha no nosso coração, ok? Brilha no seu coração também? Eu espero que sim. Vamos então para a leitura de 1 Reis agora, capítulo 8, verso 35, nos diz assim, ó. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, diz aqui, e se converter dos seus pecados, havendo tu o afligido, um pouquinho depois diz, ouve tu então dos céus. Hoje nós vamos falar sobre mais uma fase que Salomão fala sobre a necessidade da oração, quando é que nós concordamos com Deus, quando é que nós realmente colocamos diante de Deus as nossas petições e quando é que nós realmente definimos em quais eras, né, em quais fases da nossa vida. Uma delas, diz aqui, é quando houver transformação brusca na natureza. Quando a natureza ela identificar, né, uma mudança drástica, grave e não houver, diz aqui, chuva, ou seja, ela não trouxer aquilo que é a naturalidade da funcional da geografia, que é a manutenção, né, chuva, alimento, plantações, animais vivos, saudáveis, tudo isso é para a manutenção da terra. Quando a natureza já não fornecer coisas assim, então é sinal, Salomão está dizendo, quando acontece isso com a natureza, é sinal que o homem pecou contra Deus, contra tudo que é a origem de Deus. Isso é um sinal. E quando ele pecou, Deus vai se manifestar e vai anunciando, e vai declarando, e vai ajudando, e vai incentivando, e vai ensinando. Mas se o ser humano não prestar bem atenção, Deus vai aclamando de outras formas até despertar a origem da humanidade. Então diz aqui, quando houver essas transformações naturais, então, e se cerrarem os céus e não derem chuva, ou seja, a natureza não der manutenção, então isso foi porque o povo, o ser humano, pecou contra a origem de Deus. E aí, por pecar contra a origem de Deus, há essa alteração, né, por permissão de Deus. E aí diz, quando houver isso, mudanças climáticas e a ausência de manutenção, por causa do povo ter pecado contra o Senhor, e eles vierem, então aí é momento de vir orar. Aí é momento de vir clamar a Deus. Aí é momento de estar diante de Deus e confessar o seu nome e se converter, então, dos seus pecados, havendo o Senhor, bem claro, Salomão diz, havendo tu, Senhor Deus, os afligido. Então nós vemos que muitas vezes Deus, ele se importa com aquilo que é a verdadeira qualidade do ser humano, do melhor do ser humano. Se o ser humano não está dando o melhor e Deus está avisando e não está acontecendo, mesmo quando ele sofre os danos, igual à época de Noé, que ele viu ali que o povo iria perecer, mas para ele era mais importante preservar a origem do que manter massa física humana viva sem restauração, sem a verdadeira restituição. Então, às vezes, há danos físicos, né? Há mudança de climas, há danos, há percas físicas, porque não houve transformação interna.
E aí, Deus prefere às vezes permitir que a natureza não cuide, permitir que a natureza seja transformada para chamar a atenção do humano, para ele preservar a origem da humanidade, do que deixar a coisa aí andando solta. E o que acontece? Depois não tem humanidade mais, é tudo desumano, não tem o que resgatar, não sobra nada mais. Então, para que isso não aconteça, Deus, para chamar a atenção, ele muda o clima, ele muda a natureza e ele altera, né? Não esse clima normal de épocas de alteração, verão, outono, inverno, não. É o clima no sentido de estados agravantes na natureza, destrutivos. Deus permite, não é que ele manda. Ele permite que aconteça para a reflexão do próprio descuido do ser humano contra a origem e contra Deus. Então diz, nessa hora que houver ações climáticas, são razões para o povo de Deus, aquele que clama a Deus, vir orar no templo. Ou seja, nós também temos mais um assunto para orar constantemente, para conversar com Deus, quando a natureza não está tendo a manutenção. É uma das razões de se orar. Nós vemos Elias, né, que teve um ministério como Moisés, também teve um ministério, Josué teve um ministério que foi coligado à natureza. Houve horas que ele precisou ordenar a natureza. Jesus teve um ministério que teve momentos que ele precisou ordenar a natureza. Então, muitas das vezes, o ser humano, né, ele tem que, quando muda as coisas por fora, que ele começa a ver mudanças drásticas, que ele se assusta e fala, nossa, o que está acontecendo? Aí ele começa a despertar, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tenho que ir até aquilo que Deus quer para a minha vida, eu quero fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Então, Salomão diz, eu sei que no extremo da correção do Senhor, o Senhor mexe com a natureza. E quando o Senhor mexe com a natureza, é justamente para atrair o ser humano para dentro dele, né? Presença de Deus, para a ação da presença de Deus. O Senhor mexe com todo o clima, com toda a parte externa, é a última que clama. Quando Deus fala no espírito, não adianta mais. Deus fala no intelecto do ser humano, não adianta mais. Ele está totalmente envolvido, emocionalmente, impulsivamente, fisicamente, espiritualmente, engodado com todas as influências destrutivas. Então, o que tem que fazer? Tem que mudar o ambiente. Deus tem que chamar a atenção. Oh, realmente eu preciso fazer alguma coisa. E aí o ser humano vai e age naquilo que é voltar, como Salomão diz, voltar para a tua presença, fazer aquilo que tem o verdadeiro cuidado necessário. Então aqui nós vemos quando Salomão diz, o teu povo vai vir quando houver questões climáticas. Eu quero definir aqui a oração, Senhor Deus. Quando houver alterações, né, de tempos e climas da natureza, o teu povo pode vir aqui orar, ele pode vir aqui clamar, ele pode vir aqui buscar, que o Senhor também tem resposta para ele. O Senhor também tem o cuidado para ele, o Senhor também tem o auxílio para ele. E assim, Salomão concordava com Deus o que definir, o que seria a casa de oração, para quais motivos seriam, para que necessidade seria e que momentos o Senhor haveria de ouvir. E assim até hoje nós temos a promessa de Deus de nos ouvir também quando a natureza ela está aversiva, ela está destrutiva, ela está uma natureza que nos chama a atenção para voltar para Ele. É momento e razão de oração. Ok? O diálogo com Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai. Nós pedimos, alcança, Senhor, a nossa vida, mesmo quando tudo por fora está contrário, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, nós voltamos a Ti. Nós clamamos a Ti, pedimos socorre-nos, perdoa-nos, orienta-nos, faz a Tua vontade sempre mais, Senhor. Age naquilo que é o Teu querer. Senhor, estenda as Tuas mãos e que haja, Pai, o poder do Teu Espírito Santo sobre a natureza, que haja o poder do Teu nome, Senhor, sobre a natureza, que haja quietude, controle e sossego Teu sobre a natureza. Toda alteração humana, toda alteração de espírito destrutivo,
sobre a natureza, sobre o nosso planeta, sobre o nosso universo. Nós desfazemos todo mal e declaramos fora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra. Repreendemos todo mal e declaramos fora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor faz, crendo, Senhor, no teu poder, crendo que o Senhor é aquele que nos sustenta e que nos provê aquilo que precisamos, desde agora para todo sempre. Amém. Amém, meus queridos? Então nós vamos para o descuido, né? Voltando um pouquinho, o descuido humano, né? A desumanidade do ser humano faz com que a própria natureza deixe de manter, e a própria forma dele ser desumano ele também não mantém. Então a escassez, o esfriamento, o distanciamento, a necessidade, todos os outros problemas começam a proliferar, né, de forma assim extremíssima, porque falta do ser humano ser presente, né, naquilo que é o verdadeiro cuidado que Deus espera dele. É impressionante. Nós vamos então para nossos avisos e livro fé. Nós temos essa semana a nossa mensagem semanal de Novo e Velho Testamento. Você pode conferir aí o braço forte de Deus, como que Deus retira do cativeiro e como ele vai nos detalhes, né, da boa vontade de Deus em nos retirar do cativeiro. Também está falando sobre as finanças e a bênção financeira, como nós devemos nos portar diante de Deus nessa questão. Nossa leitura de 13 de junho diz: restaurando a alma, refrigera minha alma, Salmos 23, 3. Romanos 12, 1, 2 também diz: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok? Paulo, escrevendo, diz o comentarista, a homens nascidos de novo e cheios do Espírito Santo, em Romanos 12, manda fazer algo com o corpo e a mente deles. O espírito do homem nasce de novo, mas tal homem ainda está e tem o mesmo corpo e a alma, a mesma. Depois de nascer de novo, portanto, o crente deve apresentar o seu corpo a Deus e fazer com que sua mente seja transformada. A palavra hebraica traduzida por restaura, essa palavra na Nova Versão Internacional, New International Version da Bíblia, aparece no lugar que refrigera. No Salmo 23, a palavra grega traduz por renovação. Em Romanos 12, 2, tem aproximadamente o mesmo significado. Assim, uma cadeira antiga, embora em péssimo estado, pode ser restaurada. Após a restauração, ela continuará sendo a mesma cadeira, mas renovada. O espírito do homem nunca é restaurado. Ele nasce e é recriado. Sua alma, no entanto, é restaurada quando sua mente é renovada pela palavra de Deus. A maior necessidade da igreja hoje é a renovação da mente dos cristãos pela palavra de Deus. São as escrituras que restauram, renovam e salvam a alma. Confissão: diariamente tomo o cuidado de deixar minha mente ser renovada com a palavra de Deus. Logo, não estou conformado com este mundo. Minha mente está renovada pela palavra de Deus. Ok? Maravilha! Quando a nossa mente está tomada pela palavra de Deus e nós estamos seguindo renovação. Nós estamos seguindo aquilo que é o novo espírito, né? O novo homem interior, o Espírito de Deus na nossa vida constantemente. Nossas datas de comemoração, vamos ver aqui. Datas cívicas desse dia, nós temos dia do turista, ok? No dia 13 de junho, também internacional da conscientização do albinismo, dia mundial do softball, ok? E vamos ver aqui, por enquanto são essas as nossas datas comemorativas desse dia, ok? Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esses momentos na presença dele, pedindo que ele venha nos abençoar nesse dia sempre mais. Pai, nós te louvamos
Nós te agradecemos porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és grande. Tu és Deus e Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai, nós pedimos, guarda-nos, ó Deus, diante da natureza que o Senhor nos criou, que haja equilíbrio sempre mais. Senhor, que haja a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, aquele que Te clama da humanidade. Senhor, nós oramos também, Pai, por todos os que são envolvidos, Senhor, nas comemorações deste dia. Nós oramos pelo poder do Teu nome, aqueles que são dos esportes, aqueles que estão, Senhor, ó Deus querido, trabalhando com o direito do ser humano comum. Nós oramos diante de Ti, declaramos Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus, os turistas também nós colocamos diante de Ti, Te agradecendo pela vida de cada um. Que haja, Senhor, a Tua bênção, onde eles forem, Senhor, que haja a Tua bênção, Pai, que levem a Tua proteção, no nome de Jesus, para todos sempre. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus queridos, um forte abraço e até a próxima. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!